Nós vamos agora estudar as funções quadráticas nesta videoaula. Nós vamos ver definição, propriedades, gráfico e estudo do sinal. Sejam A, B, C números reais, com A diferente de zero, a função f de R em R, aqui nós estamos dizendo domínio e contradomínio reais, tal que f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente a R, é chamada função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Bom, aqui, claro, nós sabemos que o domínio e o contradomínio são R e R. Então, nós vamos aqui só considerar alguns exemplos expressando a lei da função, tá? Então, aqui na letra A, nós temos 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Na letra B, f de x igual a π menos 4x mais 3x ao quadrado. Então, aqui é importante você observar o seguinte, ó, que o coeficiente A, aqui, ele é igual a 3, que é dado por esse daqui. O coeficiente B, ele é igual a menos 4, que é esse aqui. E o coeficiente C é igual a π. Tá aqui, ó. Ok? Então, nesse exemplo aqui, menos 2x ao quadrado menos 5, menos 2x ao quadrado menos 5x mais 4 e menos 4x mais 2x ao quadrado. Aqui, em todos esses, nós somos capazes perfeitamente de encontrar os coeficientes A, B e C, né? É bem simples. Bom, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá? Então, para construir o gráfico, nós vamos montar uma tabela e vamos escolher alguns valores para x e y, né? Então, dado x, você encontra o y. Tá ok? E aí nós vamos ter os pares ordenados x, y, e dessa forma nós vamos fazer o gráfico da função, tá? Então, olha só. Qual o gráfico da função quadrática f de R em R definida por essa lei aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma tabela e colocar alguns valores aqui para x e obter os valores de y. E vamos ter pontos da forma x, y, e aí marcar esses pontos no gráfico. Tá? Então, essa primeira nós vamos fazer bem devagar e as outras a gente vai fazer um pouquinho mais rápida. Tá? Então, vamos lá. Pô, se x for igual a menos 4... eu vou ter que calcular o y, que é x ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Então, eu obtive aqui o ponto menos 4, 16, o par ordenado. Está aqui o ponto. Ó. Eu venho aqui no menos 4, né, aqui, e aqui em cima é o 16. Tá? Então, marquei aí esse ponto. Agora, eu vou escolher aqui menos 3. Quando eu pego menos 3, eu vou calcular y, é x ao quadrado, então vai ser menos 3 ao quadrado, 9. Com isso eu obtive esse ponto, e eu vou marcar esse ponto, menos 3, 9. Menos 3 eu venho aqui, ó, 1, 2, 3 negativo, e 9 vai subir aqui assim. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 3, 9. Menos 2, aí eu faço menos 2 ao quadrado, 4, eu tenho o ponto menos 2, 4, marco aqui, menos 2 está aqui, 4 bem aqui, então marco o ponto menos 2, 4. E assim por diante. Menos 1 ao quadrado, 1, obtive o ponto menos 1, 1, menos 1 está aqui, eu marco o ponto menos 1, 1. 0, obtenho 0 ao quadrado, 0, o ponto 0, 0. O ponto 0, 0 está no gráfico dessa função. O ponto 1, vou obter 1, vai ficar 1, 1, marco aqui o ponto 1, 1. Depois, 2, 2 ao quadrado, 4, tem um ponto 2, 4, marco o ponto 2, 4. Depois, ponto x igual a 3, vou ter 3 ao quadrado, 9, tem um ponto 3, 9, marco o ponto aqui 3, 9. E depois 4, 4 ao quadrado, 16, marquei aqui esse último ponto. Né? Observe aqui, agora, que eu tenho só esses pontos, né? Tenho todos esses pontinhos aqui marcados. Qual é a ideia agora? É traçar aí a parábola, porque eu sei que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então, nós traçamos aí o gráfico da função. Vamos ver outro exemplo?
Sendo f de r em r uma função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1, esboce o gráfico da função. Então, novamente, ó, aqui a lei da função mudou um pouquinho, x ao quadrado mais 1, nós temos essa lei, e aí o que é que nós fazemos? Colocamos pontos aqui também, né? Escolhemos valores para x e obtemos o y. Então, de maneira análoga, menos 4 vai ficar menos 4 ao quadrado 16, mais 1, 17, obtenho o ponto menos 4, 17, marco o ponto. Menos 3 vai dar 10, menos 3, 10, marco o ponto. E assim por diante, menos 2, para o menos 1 eu vou obter menos 1, 2, para o 0 vou obter 0, 1, para o 1 vou obter 1, 2, para o 2 vou obter 2, 5, para o 3, 3, 10, para o 4, 4, 17. Tenho todos os pontos marcados, ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Traçar a parábola. Observe que eu tenho o gráfico muito parecido, né? O que aconteceu? Só tive um deslocamento de uma unidade aqui, né? Essa parábola aqui, a parábola anterior, ela passava mais ou menos aqui assim, né? Fazia algo assim, tá? Então, ela passava aqui na origem, né? Agora, é como se eu tivesse a mesma parábola e eu transladasse ela uma unidade para cima, tá? Basicamente foi isso. Por quê? Porque nós acrescentamos aqui 1. Só fizemos somar 1. Daqui a pouco a gente vai ver como é que esses coeficientes influenciam aí no aspecto do gráfico da função, ou seja, da sua parábola, tá? A mesma coisa aqui, ó, se eu tiver x ao quadrado menos 1, nós vamos verificar que vamos ter uma parábola muito parecida, só que ela vai estar deslocada uma unidade para baixo. Ó, escolhemos os pontos novamente, vamos marcando os pontos, e aí nós obtemos alguns pontos da parábola e nós podemos traçar a parábola. Observe agora que no 0 aqui, ó, deu menos 1, né? Então, realmente a parábola agora ela deu uma deslocada para baixo em uma unidade, tá certo? Com relação àquela que nós tínhamos antes, tá? Que antes nós tínhamos y igual a x ao quadrado. Com relação a essa aqui que eu estou me referindo. A x ao quadrado ela passava aqui na origem, tá? E aí essa daqui agora é basicamente a x ao quadrado menos 1, ela desceu uma unidade, tá? Só para a gente ver o comportamento do gráfico aqui. Bom, e se eu tiver menos x ao quadrado? Olha o que vai acontecer. De novo, vou colocando os pontos, só que agora ó, é menos x ao quadrado, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer assim, ó, menos 4, tá? É o valor que eu vou tomar aqui. Então, tem um menos 4 ao quadrado. Isso daqui vai dar menos 16, ok? Então, muito cuidado aqui com o sinal. O menos 4 ele vai ser elevado ao quadrado, mas tem um menos aqui na frente, tá certo? Então, esse menos eu tenho que mantê-lo aqui. Então, vai ficar menos 16, tudo bem? Então, menos 4 ao quadrado, menos 16, menos 3 ao quadrado, menos 9, e assim eu vou montando os pontos da mesma forma que eu fiz com a função x ao quadrado. Só que agora é menos x ao quadrado, e nós percebemos agora que a nossa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Vamos então utilizar o GeoGebra para verificar o comportamento do gráfico da função quadrática, com a mudança dos coeficientes. Aqui nós temos controles deslizantes A, B e C, que estão representando os coeficientes A, B e C da parábola, ou seja, da função quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós verificamos que quando eu aumentava o valor de c, a minha parábola ela se transladava para cima. Quando eu diminuía o valor de c, ela se transladava para baixo. Então, fica claro aqui que o c ele é responsável pela translação vertical da minha parábola. Agora, qual é o comportamento do A? O A, por exemplo, né, se eu for diminuindo aqui, a gente vai vendo que ele vai abrindo aqui a parábola, né? E aí, até o ponto que quando ele é negativo, a concavidade muda, a concavidade fica voltada para baixo. Então, nós vimos lá o exemplo, quando A era menos 1, nós tínhamos a função menos x ao quadrado, então a concavidade era para baixo, tá? Então, o A ele é responsável justamente pela concavidade da função
enquanto o C ele é responsável pela translação vertical do gráfico da função. Agora, o que o B influencia no gráfico da função? Então, vou movimentar o B para você verificar o que acontece. Você consegue perceber o que acontece? Bom, fica assim um pouco difícil, né? Mas, se nós olharmos para um ponto especial aqui da parábola, que é o vértice, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Esse pontinho aqui, o vértice ele tem a seguinte característica: ele é o ponto de mínimo da minha parábola, ou seja, eu tenho duas coordenadas x e y, então a coordenada y ela vai ser o menor valor possível quando a minha concavidade está voltada para cima, é o ponto de mínimo. Quando a concavidade está para baixo, aí as coisas se invertem. Aqui vai ser o ponto onde a função vai assumir o maior valor possível, o ponto de máximo. Tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vértice e vou habilitar o rastro dele. Tá? Então quando ele se movimentar, a gente vai ver como é que ele se movimentou, o rastro dele. Olha só. Então vou movimentar aqui. Eu vou colocar o a igual a 1 para nós termos a função x ao quadrado. Aí eu vou movimentar aqui, ó. Quando eu movimento, ó, o que acontece? Ele está mostrando o rastro aqui do meu ponto, que é o vértice. E o que nós observamos aqui, ó? Quando eu movimento esse ponto, o vértice ele faz a trajetória dele é uma parábola. E que parábola é essa? É justamente a parábola dada por x ao quadrado, no caso, que é a mesma parábola que eu tenho aqui, tá? Com b igual a 0, só que com a concavidade voltada para baixo, tá? Então, ao invés de ser x ao quadrado, é menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, essa aqui seria a parábola menos x ao quadrado. É muito interessante esse movimento, né? A tua parábola todinha, ela se movimenta como uma outra parábola com a mesma parábola que você tinha, só que você inverte o sinal do coeficiente A. Tá ok? Bem interessante, né? Então, vamos voltar lá na aula para falar sobre o vértice da função. Tá? Então, observe aqui. O vértice é aquele ponto que eu mostrei lá ainda agora, né? E nós temos assim, a coordenada dele é xv, yv. Aqui o yv é aquele máximo ou mínimo que eu havia falado. Né? E o xv é dado por essa expressão aqui, menos b sobre 2a, onde nós estamos pensando, né, que a função ela foi dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E aí eu tenho que o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, onde delta também é obtido através dos coeficientes a, b e c. Ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, se nós temos aqui o x do vértice e o y do vértice, né, nós temos aqui o vértice e a parábola aqui, como a gente viu anteriormente lá com o exemplo no GeoGebra. Tá ok, gente? Bom, então nós ficamos por aqui nesta aula e daqui a pouco a gente dá continuidade fazendo algumas observações importantes sobre injetividade e sobrejetividade desse tipo de função aí, das funções quadráticas. Até lá!